A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Nosso exército técnico é formado por Cássio Emerick, Fernando C.A., Luiz Antônio Nartes e Iraci Teixeira. Aí depois tem um mundão de gente que subsidia o Jornal do Boris para fazer essa imagem linda, maravilhosa, potente, chegar até o seu computador, até o seu telefone. Imagem e som. Mentirinha, mas é bom, né? A gente fala, né? As emissoras de rádio e televisão não fazem isso. Assista o nosso programa, domingo vai ser muito maravilhoso, muito maravilhoso. Bom, hoje é um dia sério, um monte de acontecimentos programados. Está aqui no alto da primeira página do Globo o primeiro fato que merece as atenções políticas do Brasil. Messias tem sabatina hoje sem garantia de aprovação no Senado. Textinho aqui. Indicação do advogado-geral da União ao STF será submetida hoje ao Senado em meio à expectativa de aliados do governo de aprovação apertada. Encontro reservado entre Messias e Alcolumbre não rendeu o almejado aceno favorável do presidente da casa. Pelo menos publicamente, o Alcolumbre, que é contra a indicação do Messias, não se mexeu. Ele é supostamente a grande pedra no sapato. O Messias não era o candidato dele. É um jogo perigoso para o Lula. O Lula, se você pegar falas anteriores dele, que vivem sendo repetidas na internet, sempre afirmou que as indicações para o Supremo deviam vir lotadas de virtudes, né? Essas pessoas deviam ser pessoas letradas, versadas em direito, pessoas ilibadas, enfim, com serviços prestados ao Brasil, enfim, pessoas com vastos conhecimentos jurídicos e não a cupinchada amiga. Foi exatamente o contrário dessas falas que a gente tem gravadas e que as pessoas fazem a gentileza de colocar agora em campanha eleitoral na internet. Foi exatamente o contrário que o Lula fez. Toffoli foi advogado do PT. Tentou 2 vezes ser juiz e foi reprovado nas provas para juiz. E agora ele é alguém que decide destinos importantes da legislação brasileira. Toffoli. Depois indicou o advogado dele. O advogado dele que tirou ele da prisão. Pronto, indicou o advogado dele. E agora está indicando o Messias. Quem é o Messias? Na minha opinião, não tenho nada contra o seu Messias, não conheço ele, não tive esse prazer ainda. O doutor Messias é uma figura cuja vida está vinculada ao PT. Não é
é uma pessoa que pensa como o PT, uma pessoa que tem uma visão à esquerda ou à direita e que o presidente vê sintonia. Claro, você não vai querer que ele nomeie o inimigo. Mas, enfim, o Messias é uma pessoa vinculada umbilicalmente ao Lula. Não tem outra qualidade. Ele estudou, fez direito, tem até alguns títulos, mas não é aquela figura de grande sabedoria jurídica e tal. O pessoal vai perscrutando, vai encontrando alguns probleminhas de conduta, probleminhas de decisão na vida, nada de corrupção. Isso estou longe de falar, desconheço qualquer caso, nunca ouvi falar de corrupção do senhor Messias. Eu tenho uma sugestão. Se o Lula precisava colocar o senhor Messias em algum lugar, ele devia ser presidente dos Correios. Por quê? Porque ele foi estafeta da dona Dilma quando ela precisou mandar um papelucho para o Lula para defendê-lo de qualquer ação do Supremo Tribunal Federal que tentava evitar que ele, para não ser preso, ele acabou sendo preso, para não ser preso, tivesse imunidade de ministro. Então ela o nomeava ministro. Aí ela mandou esse papelucho e aí ela tem um telefonema gravado, ilegalmente divulgado, ilegalmente, né? Onde ela, meia resfriada, diz: alô, Lula, disse você, querida, Lula, eu estou mandando para você aquele papel, e quem está levando o papel é o Messias, viu? O Messias. Então, o Messias, que devia ser presidente, olha, é o nome para a presidência dos Correios. Tremenda experiência. Estafeta da dona... Eu não nada contra os estafetas, uma categoria altamente respeitável. E o fato de ele ter levado também um papel não é nada importante, mas o credencia no governo, num governo tão bem organizado como o nosso, de ser presidente dos Correios. O Correio já está estrepado mesmo, está devendo, recebeu uma injeção de grana, conseguiu quadruplicar as dívidas, né? O PT conseguiu arrasar. E lembre-se que a Operação Lava Jato começou ali nos Correios, com a denúncia do Roberto Jefferson e tudo. Uma coisa que eu queria fazer um desabafo. Ontem eu vi um velho vídeo de Gilberto, do Jefferson, do Roberto Jefferson, denunciando o escritório da mulher do Xandão. Ele denunciando o escritório, denunciando o Toffoli. E a data do vídeo é 2021. Ninguém ligou para isso, ninguém ligou. Disse: olha, a mulher do Xandão, uma advogada obscura de São Paulo, foi para Brasília, abriu um escritório. Aí conta como que o anúncio do escritório dela, enfim, o que estava na abertura do site do escritório dela, dizia que ela trabalhava, que o escritório trabalhava em tribunais superiores, onde, por coincidência, trabalhava o marido dela. Em 2021, ninguém fez nada, nem nós da imprensa. A gente engoliu tranquilamente essa coisa gravíssima, imperdoável. E o Messias não fala nada de Supremo, a gente não sabe, vão aparecendo denúncias. Bom, vamos esperar. Hoje às 9 horas é na CCJ. CCJ é um órgão auxiliar, não gonga ninguém, né? Fica só elogiando. Enfim, o pessoal ligado ao governo vai tentar fazer ele ser aprovado na CCJ. O que tem efeito que vale? A CCJ tá ajudando.
é um órgão auxiliar nessa história. Aí sim vai para o plenário e aí tem que ser aprovado. Aí que a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, outra coisa que a gente tem hoje é a decisão do Conselho Monetário Nacional sobre uma possível redução de juros. Seria uma redução de 0,25. Se sair uma redução, o mercado aposta nessa redução. Os juros estão muito altos. Por quê? Porque uma das maneiras de combater os juros é através da questão fiscal. Questão fiscal. Quanto é gasto, né, de dinheiro público pelo governo? Você tem um governo que devia estar gastando menos, né, restringindo o consumo. Não, o governo Lula insiste no consumo, né, faz as pessoas, estimula o consumo, né, e gasta mais do que pode. Então, você tem só o Banco Central com essa vertente tentando segurar a inflação. É uma questão de responsabilidade, mas não está adiantando muito. Tem uma grita, pressões políticas, o mercado acha que vai reduzir em 0,25. Tem guerra, não é uma só, os ambientes são diferentes. Tem o fator Trump, que é uma loucura. O homem, a gente não sabe nem onde ele começa e nem onde ele acaba. Imagina um cara que pode apertar um botão. Eu nem quero pensar. E aí, bom, pronto, tem essas... Pronto, e chega, né? Quer dizer, o Brasil está sob esses dois fatores, né? Que é a aprovação do BCIAS. Essa sessão de hoje deve se prolongar pela tarde aí da CCJ, não vai ser num instantinho, não. Olha aí, uma notícia que acaba nos atingindo. Petróleo volta a disparar e Petrobras admite subir o preço da gasolina. Aí não tem jeito, né? Mas em tempos eleitorais, o Lula vai fazer tudo para não subir. Estão montando uma gambiarra aí, aquelas gambiarras que depois a gente paga. Cotação do barril passou de $111. Magna Chambriard, presidente da Petrobras, admitiu alta da gasolina sob a condição de o Congresso aprovar projeto que libera receitas para compensar a redução dos impostos sobre combustíveis. As resultantes das subidas do preço do petróleo que vão para a União seriam utilizados para baratear, subsidiar o preço da gasolina. A gasolina, né, conta para voto, conta para eleição. E aí eu não sei exatamente como vai ser isso. Eu só sei uma coisa, gente, milagre não tem em economia. Não vá nessa conversa. O Lula achou uma fórmula interessante. Bom, esse é o Globo, quer ver a manchete do Globo. Operação mira corrupção no Porto do Rio e afasta 25 fiscais. Tem uma operação também no Porto de Santos. Receita aponta que, em troca de propina, grupo adulterava registros de produtos importados para imposto menor. Quer dizer, chegava uma coisa, eles diziam que tinha chegado outra container, né, que eles tinham que examinar, outra suscetível de um imposto menor. Tem aqui uma... O que é essa cidade, aqui, essa cidadela? Na chácara, o céu é o limite. Olha que foto do Globo. Nossa! Situada no limite de um parque natural no alto do Leblon,
A Chácara do Céu é uma favela em processo acentuado de verticalização. A paisagem tem ganhado imóveis de até 7 andares. Programa de fiscalização e orientação de moradores de comunidades foi interrompido. Tá aí, ó. O local é bonito, né? Ó, estão destruindo a mata, né? E então, olha os prédios, tudo precário, hein? Tudo meio que precário, ó. Tá aí, né? Vão deixando, influência política, tal. Tem uma morte de uma figura que eu conheci, o doutor Silvano Raia, aos 95 anos. Ele está lá, está aqui no Globo, ó. Cirurgião pioneiro em transplante de fígado. Brasileiro ganhou reconhecimento global ao fazer a primeira cirurgia do gênero com doador vivo em 1989. Você tira um pedaço do fígado e implanta na pessoa. O fígado novo cresce o suficiente e o necessário, e o fígado da pessoa se recupera. É um fenômeno da natureza que as pessoas, até hoje analisam. Corpo humano tem uma engenharia aí, gente. Aí tem um Estadão, ó. Planalto libera emendas em esforço pela aprovação de Messias. Abriu as burras o Lula. Não é os burros, as burras. Indicado ao STF, ministro da Advocacia Geral da União vai enfrentar sabatina hoje na CCJ do Senado. Essas emendas antidemocráticas, uma ideia burra, mas que enche as burras das pessoas, de algumas pessoas. Claro que eles aproveitam eleitoralmente para beneficiar sua cidade, mas sempre tem um baratinho que para nos bolsos de alguém. Isso já tem alguns processos. Eu não conheço nenhum preso. Pode ser até que tenha, eu não conheço nenhum preso. Emirados saem da OPEP. Isso dizem que é histórico. Saem da OPEP. A OPEP é esse cartel, né, composto pelos grandes produtores de petróleo, que acaba controlando a produção e, portanto, o preço do petróleo no mundo. Os Emirados Árabes são o terceiro maior produtor da OPEP e todas as fontes garantem que pode ter alguma coisinha política, mas não é política, é uma questão econômica mesmo. Com a Arábia Saudita não quer produzir mais petróleo, um quer produzir, outro divergiram, quebraram o pau, né, sobre a oportunidade de aumentar a exploração de petróleo para baratear o preço, para subir o preço, divergiram e a OPEP está desfalcada de um dos seus principais membros, que são os Emirados Árabes. Copom define hoje e mercado prevê corte de 0,5 ponto nos juros. Agora vamos ver a Folha de São Paulo. PF investiga a entrada de malas no Brasil em avião de bete com políticos. Aí tem gente que diz assim, olha, tem artigos assim, vocês estão criticando o Supremo, vocês estão criticando a democracia brasileira, isso é prejudicial, a gente tem que mostrar as partes boas, não tem que mostrar do jeito que vocês da imprensa mostram, porque isso cria uma descrença das pessoas. Uai, que país você quer? Um país desse? Veja essa história e arrepie-se. PF investiga a entrada de malas no Brasil em avião de bete com políticos. Hugo Mota, presidente da Câmara
e senador Ciro Nogueira, do PP, estavam no voo. Que gracinha, saudades da Hebe Camargo. Já começa a vergonha aí, hein? Aí vem o texto, é pequeno, mas é interessante. A PF apura a entrada no Brasil de 5 bagagens trazidas em um voo em 2025, em que estavam o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. O avião pertence a Fernando Oliveira Lima, dono de empresas de apostas online. Um setor bastante educativo, brilhante, que contribui para o desenvolvimento do país. O voo vinha da ilha caribenha de São Martinho e também estavam a bordo os deputados Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, líderes de partido na Câmara. Você vê que, para viajar, eles entram em acordo, não tem diferença partidária, nem de Estado, etc. E São Martinho, nossa, o Brasil mantém relações. São Martinho é importantíssimo. É um lugar que tem que ser cultivado como amigo do Brasil, porque São Martinho tossiu, o Brasil resfriou-se. Eu ia falar uma coisa, eu não devo. Uma caca, né? É um lugar para passear. Ao chegar a São Paulo, o auditor fiscal autorizou o piloto a passar os volumes por fora do raio-x. Por quê, hein? O episódio aconteceu no aeroporto executivo Catarina, em São Roque, em São Paulo. Aqui pertinho, viu? O inquérito apura eventuais crimes de falsificação, contrabando, descaminho, prevaricação. Segundo a PF, o auditor já foi indiciado em outro processo por corrupção passiva. Procurado, Mota confirmou que esteve no voo e disse que cumpriu os protocolos ao desembarcar. O piloto afirmou que seguiu normas da legislação. Nogueira, Dr. Luizinho e Bulhões e o auditor não responderam. A Receita disse que investiga o servidor. Anota no seu caderninho, não vai acontecer nada. Já 2025 já está longe, a eleição está aí. Provas, cadê as provas? Não. Vai para o Supremo? Não pode, porque são grandes políticos brasileiros, vai manchar nossa reputação. Bobagem. Vamos começar tudo de novo. Agora a gente cria legislações, aceita tudo e resolvemos, mas não tiramos ninguém, nem do Supremo, porque isso ofende, né? Pega mal. Bom, está aqui, editorial da Folha. Senado precisa cobrar de Messias apoio à reforma do STF. Reforma todo mundo sabe que precisa. Agora qual? Precisa ser uma corajosa, que comece um STF de novo. O editorial do Estadão tem implicações eleitorais e é sério. Lula perdeu os jovens. Isso é constatado nas pesquisas. Os jovens, quando o Lula apareceu, assim, com aquela coisa do Che Guevara, um revolucionário, vai resolver o Brasil, aquela juventude hoje, pergunta para eles o que eles acham do Lula. Aí está aqui na linha fina. Se no passado a juventude foi a base mais sólida do lulismo, hoje os dados mostram o oposto. Eis a resultante de uma liderança que não acompanhou as mudanças do século XXI. Não acompanhou mesmo, né? Você vê um discurso dele, é do século XIX. Aí tem um artigo do Luiz Felipe Dávila, Suprema Arbitrariedade. O Senado, poder capaz de exercer os freios e contrapesos para conter a ala jacobina do STF,
permanece omisso. Você vê? Governo libera emendas. Deixa eu pegar o valor antes que a gente esqueça. Está aqui, ó. Com o fim da fase de euforia, setor de saneamento vive momento mais seletivo. Emirados Árabes decidem deixar a OPEP. Deixa eu ver essa coisa do saneamento. Ainda há espaço para crescimento, mas o cenário é mais complexo, com juros altos, empresas endividadas e ativos que apresentam mais dificuldades. A PF apura suspeita de contrabando em voo de mota. O que eles foram fazer, São Martinho? É interessante saber uma comissão num voo, um voo no avião da jogatina. Jogatina que o Lula critica, até restringe. Não pode apostar nisso, não pode apostar naquilo. Mas não tem coragem de terminar. Deixa eu ver. Aqui tem, ó. Prévia do IPCA acelera para 0,89 abril. Inflação, ó. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, IPCA 15, subiu 0,89 em abril, após alta de 0,44 em março, por cento, né? O resultado ficou abaixo da média de 0,97 colhida pelo valor data no mercado, mas ainda assim é a maior taxa para abril desde 1,76% em 2022. Tem lucro da Vale, cresce 22% e soma 9,9 bi. Pronto, aqui está a Vale. Tem uma notícia boa, né? É uma empresa privada, a Vale. Mocinho enfrentou o ódio e a diversidade. Após 43 anos, Anne Hathaway volta com O Diabo Veste Prada 2, em ano de papéis díspares, cantora e heroína grega. Que filmaço esse! Vamos ver se o 2 tem alguma coisa desse filme, né? Muito bom que eu assisti, chamado Diabo Veste Prada. Prada, Luiz, Prada, que é uma marca, Luiz. Viu? Você me corrigiu, mas ele errou. Ex-presidente do BRB pede saída da Papuda para negociar delação. Negociar delação dentro da Papuda não dá, porque tem microfone lá até no vaso latrinal. Até no vaso tem microfone. O pessoal fica ouvindo e tal. Eles querem reserva. Eu não sei como é que vão resolver isso. Vorcaro está demorando para apresentar a sua delação premiada. Aí tem um caso de delação premiada. Não vale o que já foi denunciado. Não aceitam. Então tem uma corrida para denunciar antes. É boa essa briga, porque denuncia e tem que denunciar coisas que os outros não denunciaram. Porque se repetir, não vale, não é aceito. Então, isso é o começo. Então tá bem ajambrado. Vamos ver o que vai acontecer em época eleitoral. Se aparecerem esses nomes, Deus do céu, vamos ver. De repente engata alguma coisa no Brasil. Agora, a eleição, nossa, os nomes que estão aí realmente... Eu gostaria que o Brasil tivesse alguém preparado, que conhecesse a área internacional, que conseguisse...
prever alguma coisa, que soubesse escolher seus auxiliares. O Brasil não tem tido sorte nisso. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Francisco Galdino, Rogério Rangel, Arthur Kopke, Isa Cavalcante, Paulo Sérgio, Joana Oliveira, Henrinete Souza, Sandra Lisboa, Carlos Feijó, Isabel Ascioli, Pita Ferraz, Estregon Costa, de Bacabal, Maranhão, Lecival Lobato, de Tucumã, Pará, Antônio Carlos, de Goiás e Sueli Fanelli, de Lorena. Pessoal, vamos acompanhar os acontecimentos de hoje. Vamos ver se esse Brasil, de repente, Deus lembra que o Brasil existe e bota a mão aqui e nós receberemos o que a população brasileira honesta e trabalhadora merece. Bom dia.